No vídeo de hoje do Parlatório, você saberá quem é e o que faz um vereador e uma vereadora e como eles são eleitos. E aí, você sabe o que faz o vereador da sua cidade? Os vereadores e as vereadoras são aqueles que compõem a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município. Eles são eleitos de 4 em 4 anos pelo sistema proporcional de votação e acontece juntamente com a eleição para prefeito. O número de vereadores que irão compor a Câmara de Vereadores da cidade depende da quantidade de habitantes de cada município, como foi definido pela Constituição Federal de 1988, artigo 29, inciso 4º, que estabelece o número máximo de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes, mas o número exato é definido pela lei orgânica de cada município. Hoje funciona assim: para municípios com até 15 mil habitantes, teremos no máximo 9 eleitos, e para municípios com mais de 8 milhões de habitantes, teremos no máximo 55 eleitos. Então não importa se seu município tem apenas 1.000 habitantes ou 10 mil habitantes, ele terá no máximo 9 vereadores e vereadoras compondo a Câmara de Vereadores. E o mesmo acontece para municípios mais populosos. Possuindo mais de 8 milhões de habitantes, o limite de vereadores eleitos sempre será de 55 vereadores. Mas afinal, qual é a função de um vereador e uma vereadora? A principal função de um vereador é formular as leis do município para que elas se adequem às necessidades e à realidade de seus habitantes. Eles irão apresentar, analisar, discutir e votar se a lei sugerida deve entrar em vigência ou não. Uma segunda função de vereadores e vereadoras será analisar e aprovar o orçamento municipal, que serve para estabelecer o planejamento do município a curto e médio prazo, estimando as receitas que o município irá receber e determinando como o dinheiro será gasto, planejando investimentos necessários como saneamento básico, educação, saúde, dentro de outras necessidades básicas do município. Junto a essas funções, vereadores e vereadoras fiscalizam o prefeito com base na lei orçamentária, que é debatida e votada anualmente em cada Câmara. Ela é baseada na estimativa de arrecadação e despesas do próximo ano e é chamada de LOA, Lei Orçamentária Anual. O prefeito está utilizando o dinheiro do município em favor da população e de seus interesses? A Câmara de Vereadores irá dizer se os recursos públicos foram utilizados de forma correta ou não. Os vereadores e vereadoras também têm um papel de assessoria ao prefeito, principalmente na implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Não é função do vereador asfaltar rua, por exemplo, mas é um dever dele cobrar que o prefeito execute o orçamento público e pavimente aquela rua. Também não é função do vereador fornecer benefícios particulares aos cidadãos, como dentadura, cadeira de rodas, medicamentos, já que a sua função é fiscalizar o prefeito para que as políticas públicas sejam efetivadas e que os cidadãos tenham seus direitos assegurados. Existe uma função que deve ser tratada com exceção pelos vereadores e vereadoras, que são as emendas parlamentares. As emendas são uma liberação de recursos públicos para a realização de algum serviço público ou obra pública que o próprio vereador decide qual é. Elas devem ser utilizadas como uma necessidade emergencial surge após a aprovação do orçamento. O vereador tem o dever de comparecer a todas as sessões na Câmara de Vereadores, que possui um regimento interno da casa e que determina dias e horários que as sessões serão realizadas, como será eleito o presidente da Câmara e a forma de votação das leis. Fora dessas reuniões, os vereadores e vereadoras podem e devem estar em contato com a população, como forma de conhecer as demandas e fiscalizar com qualidade a atuação do prefeito. Lembrando sempre que o vereador representa a cidade, não existe um vereador do bairro, por mais que o representante tenha a sua origem de um determinado grupo social ou de uma determinada região da cidade. O mandato dele deve ser em prol do melhor interesse de toda a população. Dentre os vereadores é eleito o presidente da Câmara e é o presidente quem comanda as sessões e determina a pauta diariamente. No caso de ausência do prefeito ou do vice-prefeito, é o presidente da Câmara Municipal quem assume a prefeitura interinamente. E aí você nos pergunta, Parlatório, eu gostei de entender o que faz um vereador e tenho certeza que eu ajudaria minha cidade se pudesse ser um. Eu posso me candidatar?
Mas é claro que pode. Atualmente, para se candidatar ao cargo de vereador, é necessário ter no mínimo 18 anos e estar filiado a um partido político há no mínimo 6 meses, ou um prazo maior, caso o próprio partido determine isto.